Esse podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Em grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, é comum que as chuvas causem um impacto negativo maior, deslizamentos de terra e alagamentos. Porém, em cidades menores, é menos comum que isso aconteça, mas acaba ocorrendo vez ou outra. Em Formosa, os alagamentos devido às chuvas têm se tornado cada vez mais frequentes. Os motivos são diversos, como a pouca quantidade de boca de lobo, as bocas de lobo que estão construídas ficam obstruídas e a falta de espaço sem asfalto ou cimento para que a água possa escoar para os lençóis freáticos. Outro ponto é que aqui no município vem sendo frequente também o extravasamento de bueiros. O mais comum na época de chuvas é o de coleta de águas pluviais. É importante ressaltar que na cidade não tem um plano municipal de saneamento básico. O plano compreende em 4 serviços básicos do saneamento: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O Plano Municipal de Saneamento Básico é importante pois faz um diagnóstico do saneamento no município e consegue localizar as deficiências e as necessidades. Lembrar que é obrigatório desde 2018 que todos os municípios tenham elaborado um plano. Segundo o IBGE de 2019, existem em Formosa aproximadamente 11 mil habitantes sem água potável, cerca de 17 mil sem esgoto e aproximadamente 9 mil sem coleta de lixo. Porém, divergindo ao que muitos pensam, a manutenção desses serviços não é de responsabilidade única da Prefeitura. O cidadão deve colaborar, e essa colaboração vai muito além de apenas não jogar lixo no chão. Além de não poluir a cidade e obstruir as bocas de lobo, a população não deve descartar óleo em pias. Deve ter um espaço sem pavimentação dentro do terreno domiciliar para que a água da chuva possa ser drenada. É preciso também cobrar da prefeitura, mas também participar da política pública do município, por meio de comissões, fóruns e integrando o projeto da Câmara Municipal, chamado, abre aspas, cidadão legislador, fecha aspas, o qual você propõe ações para serem executadas no município. Eu sou Eduardo Felipe. Eu sou Juniele da Mata e hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com Bruno Leal, professor de Engenharia Ambiental e Civil do IFG Formosa, falar sobre os impactos da chuva em Formosa. Eu sou o professor Bruno Quirino Leal, sou professor do Federal de Goiás, Campus Formosa, desde 2016. Eu ingressei aqui na instituição na área de Engenharia Ambiental, então eu tenho graduação em Engenharia Ambiental e mestrado em Engenharia Civil, ambos pela Universidade Estadual Paulista. Eu sou natural do Mato Grosso do Sul e já trabalhava com a docência, né, desde 2013. Segundo o censo do IBGE de 2019, né, existem cerca de 17 mil habitantes de Formosa sem esgoto. A gente queria entender o que isso significa, principalmente no período da chuva. Certo. Então são 2 temas, né? Estamos falando aí, a princípio, da drenagem urbana e do esgotamento sanitário, né? Sobre o esgotamento, qual que foi o dado que você falou? Onde você pegou, Eduardo? No IBGE, no censo de 2019. 2019, né? Tá. Para além do censo, a gente tem também o SINIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento Básico. Depois, tiverem a curiosidade, acessem lá o site do SINIS. E ele traz alguns diagnósticos relacionados aí à água de abastecimento, né? Esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Lá, os dados relacionados a Formosa são maiores, assim. Formosa eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um índice de atendimento de rede de esgoto próximo de 100%, pelo site do SINIS, né?
Mas, assim, não estou querendo dizer que com isso o problema de esgoto na cidade está resolvido. Não está, na verdade, longe dessa realidade. Já sobre a drenagem urbana, talvez o que vocês tenham visualizado, né, que é uma questão que até eu visualizo às vezes ao andar aqui na cidade, é a questão de no período de chuva ter extravasamento em postos de visita, né, ou ditos bueiros, aquelas tampas nas ruas. Então, assim, primeiro que tem que verificar se ali seria um posto de visita da drenagem ou se é um posto de visita da rede de esgoto, né? Porque no Brasil a gente trabalha basicamente com o sistema que a gente chama de separador absoluto. A rede de água aqui, a rede de água pluvial, a rede de drenagem pluvial é uma e a rede de esgoto é outra. Inclusive, a gestão de cada uma dessas redes são por instituições diferentes, né? A rede de esgoto é de responsabilidade, no caso de Formosa, da Saneago. A rede de água, de drenagem pluvial, né, é de responsabilidade da prefeitura. Eu digo isso porque, às vezes, a gente assiste filmes, né, de Hollywood, por exemplo, que trabalham com galerias gigantes, né, de água e esgoto. Mas é justamente aí que está o ponto. Lá eles trabalham com um sistema... acho que é universal o nome que diz, né? Que é quando a água da drenagem pluvial e o esgoto, elas caem na mesma galeria. Então lá por isso que são dimensões maiores, né? Por isso que cabe... às vezes eles encontram até animais morando nessas galerias. Às vezes filmes retratam, né, alguns problemas sociais ou, sei lá, super-heróis ou bandidos presentes nessas galerias. Enquanto aqui no Brasil não, né? Essas galerias sendo separadas, elas têm dimensões bem diferentes, né? A rede de esgoto, ela tem uma dimensão normalmente inferior, a rede de água já é um pouco de água de drenagem. Tem que citar toda hora, porque às vezes eu posso estar falando da água de abastecimento, né? Então, a rede de drenagem, ela tem dimensões maiores para captar a água da chuva, que às vezes vem com um volume intenso, né? Quanto à rede de esgoto, não, ela atende um volume mais constante ao longo do dia. Então, voltando, o que pode acontecer? A gente teria que fazer essa análise, né? Para saber se o que está extravasando ali é da rede de água ou é da rede de esgoto. Durante a chuva, a chance de extravasar na rede de água, de drenagem, né, pode ser considerável, mas fora do período de chuva, se a gente às vezes repara que mesmo assim está tendo extravasamento de algum líquido ali, um PV, né, aí pode ser esgoto, já que não está ocorrendo chuva, então, teoricamente, a rede de água de drenagem urbana não estaria sobrecarregada, né? Para além disso também da questão do funcionamento separado, existem ligações clandestinas, né? Então, pode ter presente na rede de esgoto ligação clandestina de rede de água, assim como ao contrário. Na rede de água de drenagem pluvial, ter ligação clandestina de esgoto. E aí isso faz com que, por exemplo, no período de chuva, aumente o volume além do projetado, né? E aí ocorra extravasamento. Aí, por exemplo, de esgoto presente junto ali misturado com a drenagem urbana. E aí geram diversos tipos de problemas, né? Primeiro, mau cheiro. Além do mau cheiro, o risco de contágio de doenças, né? Então, o esgoto ele tem um potencial de transmissão de diversos tipos de doenças através de patógenos. A rede de água de drenagem pluvial também oferece riscos menores, bem menores do que a rede de esgoto, mas também oferece. Então, se está tendo extravasamento e ela está ali nas ruas, né? E há um contato aí por parte da população, isso oferece
um risco potencial aí de doenças, né? Os bueiros vão para essa rede pluvial, né? Captar água da chuva e vai para a rede fluvial e não para a rede de esgoto. Isso, assim, quando a gente fala bueiro, ele não é o nome técnico, e às vezes se confunde o bueiro, que é aquela abertura na guia. Aquilo lá, o nome técnico é boca de lobo, né? Então, a abertura ali na guia, que é uma abertura normalmente de 1 metro, 1,2 metros, com uma altura aí de 10 a 15 centímetros, aquela ali é a boca de lobo, que às vezes a gente chama de bueiro também. Já aquelas tampas presentes nas ruas ou às vezes em calçadas são postos de visita. Então, assim, a boca de lobo, a abertura na guia, na sarjeta, ela é específica para drenagem urbana. Então, ali deveria cair apenas água pluvial. Já os postos de visitas, eles estão presentes tanto na rede de drenagem urbana quanto na rede de esgoto. Então, por isso que eu digo que às vezes tem que verificar se o que está extravasando ali é de uma rede de esgoto ou de uma rede de drenagem, né? Então, o posto de visita pode ser de uma das duas. Bom, Bruno, já que você tocou no assunto de escoamento, durante o período das chuvas também é muito comum, está sendo muito comum aqui em Formosa, os alagamentos, né? A gente vê principalmente lá na área da rodoviária, em bairros mais periféricos, mais baixos. E quais são os motivos para isso acontecer? É a obstrução dessas bocas de lobo? Não só isso. Recentemente, eu vi que a prefeitura está com uma ação de limpeza das bocas de lobo, né? Mas só isso não resolve o problema da drenagem urbana de Formosa, né? Por quê? Um projeto de drenagem urbana, ele parte de vários princípios, hipóteses e cálculos, né? Então, quando o engenheiro vai fazer a drenagem urbana de uma cidade, ele tem que pensar primeiro na micro drenagem, depois na macro. Na micro seria o quê? Resumindo, drenagem de bairro. A macro seria, por exemplo, o Josefa Gomes, né? Que já é um canal de drenagem e com dimensões bem maiores. E tanto para micro quanto para macro, o engenheiro tem que trabalhar com cálculos, né? Então, os cálculos de drenagem urbana, eles partem do quê? De chuva. Então, não a primeira, mas dentre as análises que o engenheiro vai fazer e vai calcular, ele tem que fazer o levantamento do histórico de chuva da cidade ou da região, né? Então, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai calcular o volume de chuva que vai chegar na cidade, para depois, a partir disso, ele determinar o sistema de drenagem, né? Para ele determinar esse volume de chuva, então, ele precisa do histórico e gerar um gráfico de intensidade, duração e frequência da chuva. Por que isso? Porque assim, as chuvas são cíclicas, né? E também elas não chovem todo dia a mesma coisa. Então, além de não chover todo dia a mesma coisa, não chove todo ano a mesma coisa. Então, eu pego o histórico para ver assim, por exemplo, a gente fala às vezes num tempo de retorno de 10 anos, para eu ver qual foi a intensidade máxima que eu tive de chuva e um tempo de duração que ela teve. Aí eu pego esse histórico para a partir disso eu fazer o dimensionamento, né, da rede. É óbvio que eu não vou pegar dentro do histórico, eu não vou pegar o histórico total necessariamente. Então, se eu tiver 100 anos de histórico, eu não vou pegar a máxima intensidade dentro desses 100 anos. Por quê? Porque a tendência é ser, quanto mais intensa a chuva, mais rara ela é. Então, assim, se eu pego a maior intensidade dentro de um histórico muito grande, eu vou supradimensionar o meu sistema. Então, ele vai ficar muito grande, eu vou gerar um custo muito alto e
existe também um princípio de economicidade, né? Eu não vou pensar apenas na eficiência, então fazer um negócio gigante com custo alto, que ele vai funcionar pleno, eu digo, funcionar em toda a sua totalidade a cada 100 anos. Então, ele parte de um cálculo lá, aí tem indicações, né? Normalmente depende se é na micro ou na macro, mas vamos pensar no bairro ali, ele vai fazer um estudo a cada 10 anos, qual seria a máxima intensidade ali, para a partir disso ele calcular o volume de chuva que vai chegar na cidade e, enfim, ele chegar no sistema. Quando ele parte para a macro drenagem, por exemplo, Josefa Gomes, ele é canalizado, ele devia ter sido feita uma análise de macro drenagem, e aí no caso da macro, como ela está captando subbacias, né? A micro estaria captando uma parte da cidade, a macro praticamente, o Josefa Gomes ali na parte canalizada, ele recebe quase que mais da metade da água de Formosa, né? Então na macro ele parte para um intervalo maior dessa análise de chuva, normalmente 25, 50 anos. Mas enfim, dei um histórico mais ou menos como que são as bases de cálculos, para a partir de chegar no dimensionamento, né, na quantidade de boca de lobo ao longo da cidade, aonde vai ter boca de lobo, a dimensão do canal, a dimensão das tubulações. Para tudo isso, eu tenho um sistema aí minimamente adequado. O que acontece, nós temos até um trabalho na verdade, foram 3 trabalhos de conclusão de curso que eu orientei aqui no Instituto, relacionados a essa temática da drenagem urbana em Formosa. Mas eu vou citar aqui o último deles, que foi com a aluna Bianca, da Engenharia Civil, ela já é egressa da instituição, né? Ela fez justamente essa análise ali do Josefa Gomes. Ela pegou é como se ela refizesse os cálculos, né, do canal. Não, na verdade ela não refez os cálculos, não. Ela foi lá, tirou as medidas do canal, tirou a declividade dele, que é o que dá a capacidade de vazão dele. Ela delimitou a bacia que contribui para aquele canal ali, isso com a ajuda do professor João Batista da Engenharia também, para poder dizer a eficiência daquele sistema ali. Aí, o trabalho dela concluiu que o quê? Que aquele canal Josefa Gomes, por exemplo, ele foi um dimensionamento arbitrário, posso dizer. Por quê? Porque eles replicaram as dimensões ao longo de quase todo o canal, só que o canal vai mudando de declividade e a pessoa não pensou nisso, que ao mudar de declividade ele perde ou aumenta a capacidade de vazão, e se eu não mudo a dimensão dele, não necessariamente eu estou seguindo uma lógica. Então, o que acontece? No comecinho dele ali, ele tem uma capacidade, se eu não me engano, era em torno de 40 metros cúbicos, depois ele aumenta para 50, 60, aí ele diminui. Aí ele cai a capacidade, depois ele aumenta de novo, até chegar no fim da parte canalizada. Então, esse é só um exemplo do erro de dimensionamento, né? Se teve dimensionamento, pode ter sido apenas, né? São hipóteses, né? A gente não pode afirmar nada aqui. O que a gente conseguiu comprovar com o trabalho de conclusão de curso é que o canal ele tem certa capacidade, depois ele diminui a capacidade, depois aumenta de novo. Aí a hipótese é que não teve base de cálculo no dimensionamento, né? Tá, mas e aí? O que isso gera de problema? Isso gera o problema de não ter uma capacidade de comportar toda a água da chuva quando está chovendo em certa intensidade. Então vai acontecer o quê? Enchente, né? Enchente, na verdade, é conceito errado. Vai acontecer alagamento e inundação. A enchente já é prevista, né? Então vai acontecer inundação ali por conta do dimensionamento ter sido equivocado. É óbvio que também, dentro das hipóteses do problema ali do Josefa Gomes, por exemplo, existe a questão de quando que ele foi dimensionado, qual que era a área urbana ocupada, né? Pode ter dimensionado pensando na época de uma bacia de contribuição que não era toda urbana.
Então, ele teria um maior potencial de infiltração das águas antigamente, hoje perdeu com a expansão da malha urbana, então aumenta a vazão que chega lá. Mas o erro dele perder capacidade no meio do canal, depois aumentar de novo, esse aí é um erro de cálculo mesmo, ou de ausência de cálculo. Já a nível de bairro, o que a gente tem de problemas a nível de bairro? Agora, já não estou falando sobre uma investigação científica. Já é por uma análise minha do dia a dia aqui na vivência em Formosa. Por exemplo, eu moro no Vila Verde. Quando eu saio de casa aqui para ir lá para o instituto mesmo, nesses dias de chuva, eu observo que eu moro aqui na Rua 7, que é uma das ruas próximas já do Josefa Gomes, que ele passa depois aqui por trás do Vila Verde também. Eu saio aqui da Rua 7, que é uma rua bem próxima do Josefa Gomes, e subo até aquela avenida ali que chega no hospital. E eu saindo de casa aqui 2 ruas para cima, eu acompanho a água que vem, e você vai ver que é um volume considerável. Às vezes nem tá chovendo mais aqui no bairro e tá descendo a água ainda. Se você acompanha, você vê que essa água praticamente vem lá do hospital. E ela vem, desce, então, toda aquela avenida ali, depois entra no Vila Verde, passa pelo Vila Verde quase que inteiro. E assim, numa análise, num olhar, né, numa análise empírica rápida, você não vê bocas de lobo. Só que aí, se você for ver as metodologias de cálculo de presença de boca de lobo num bairro, por exemplo, deveria, muito provavelmente, ter muito mais boca de lobo presente aqui no Vila Verde, por exemplo. Então, isso faz com que ocorra o quê? Que a água escoe pela rua, a sarjeta ela faz parte do sistema de drenagem, mas ela tem um limite de capacidade. Então, se eu não coloco uma boca de lobo a partir de uma certa distância, existe na literatura a indicação de presença de boca de lobo por área de contribuição, metragem, distância e metragem. Você não pode deixar uma distância muito grande entre uma boca e outra, justamente para não sobrecarregar o sistema nas partes inferiores, né? Então, assim, sem um levantamento científico, seria só hipótese, me parece que há ausência de boca de lobo na drenagem do bairro, né? Então, poucas bocas de lobo não fazem a função de captação da água e ela fica escoando pelas ruas. Além disso, é lógico, tem que avaliar a inclinação, a declividade que a cidade tem, a ausência de áreas verdes, tem a questão que eu não sei se é uma realidade aqui do município de Formosa, mas os planos diretores, eles vão indicar a questão de porcentagem de área permeável nas residências. Aí, às vezes, nós, como cidadãos, a gente não obedece isso, porque uma área verde na nossa residência pode ser que dê trabalho de manutenção, então a pessoa prefere concretar toda a casa dela. Então, com tudo isso, eu vou diminuindo a área de infiltração, e mesmo que os cálculos tivessem sido corretos, eu começo a sobrecarregar o meu sistema, já que nos cálculos lá eu estava prevendo certa área permeável, e na prática isso não está acontecendo. Mas quais são as outras ações também que essa população pode desenvolver para ter um saneamento básico de qualidade? Mesmo assim, entendendo que também é o papel do Estado proporcionar essas condições melhores, já que as infraestruturas aqui no município não são necessariamente adequadas para o número de pessoas que moram aqui. Então, para responder, deixa eu reafirmar, né, o que é o saneamento básico, aí eu posso tentar puxar para cada um desses essa resposta. Então, o saneamento básico, pela legislação, inclui o sistema de abastecimento de água, o sistema de água de abastecimento, a drenagem pluvial, o sistema de esgotamento sanitário e o gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, por exemplo, dentro do sistema de abastecimento, dentro do sistema vai dizer lá que tem que captar, transportar, tratar e disponibilizar essa água para a população. No cenário formosense e até brasileiro, nós temos assim relativamente
poucos problemas com o sistema de abastecimento. Os índices de abastecimento no Brasil são altos. Normalmente os problemas maiores são nas regiões norte e nordeste. Então, nesse caso aqui, nós estamos até numa região privilegiada. Então, o que seria isso, né? Estarmos recebendo água tratada em casa, né? Então, talvez pelo CINIS ali, eu tenho um índice bem alto aqui em Formosa. Eu lembro que era mais alto que a rede de esgoto. Então, tantos problemas. É óbvio que pode ter discussão em cima disso. Em relação à qualidade dessa água que chega na nossa casa, né? Em relação à questão do cloro, enfim, temos problemas associados à água de abastecimento, mas me parece que é um problema não tão grande em Formosa. Do tempo que eu moro aqui, o que eu ouço é a questão do nível do bandeirinha, que é o que fornece a água para o abastecimento, é o córrego que fornece a água, né? Então, às vezes ele entra em período de escassez, e aí teria que ter todo um trabalho de conscientização ambiental de consumo, né? Para termos consumos em níveis conscientes e impactar menos o sistema. Tem a questão que, inclusive, você tinha colocado lá para mim na nossa conversa sobre, por exemplo, às vezes a água está chegando com uma coloração diferente, né? Esse eu não tinha ouvido falar ainda, mas o que eu sei é que pode estar ocorrendo diversas situações, e aí tem que ser averiguado também, né? Depende da tubulação da própria residência. Se for residência muito antiga, dependendo do tipo de tubulação, ou a tubulação que ela vai acumulando algum tipo de mineral, né, que está presente na água, depois às vezes solta com a pressão. Pode ser questão de manutenção da caixa d'água, né? A gente tem que fazer limpeza da nossa caixa d'água para que mantenha a qualidade dessa água que está chegando para a gente. Mas essa questão do sistema de abastecimento me parece que não seja um problema tão sério quando eu comparo com os outros, né? Então, agora, para a drenagem urbana. A drenagem urbana, então, princípios como esse que eu já citei. A gente tem que ter presente na drenagem, óbvio, que o sistema em si, que é quando a gente fala do sistema higienista, que é o quê? A sarjeta, a boca de lobo, então a água escoa pela sarjeta, depois cai na boca de lobo, depois cai numa galeria que vai ser direcionada para algum lugar. Óbvio, se tivessem dimensões adequadas, atenderia a cidade, mas desde que também a população faça a sua parte, né? Então, faça a sua parte com o quê? Com manutenção de áreas verdes minimamente estabelecidas, para que a água possa infiltrar, com a não ligação clandestina, procurar saber qual que é a rede de esgoto, qual que é a rede de água, o que eu ligo em cada uma. Um problema seríssimo em Formosa, que eu já ligo com outro ponto do saneamento básico. Gerenciamento de resíduos sólidos. Formosa, assim, da região que eu vim para cá, é uma diferença gritante do costume, de questão de costume da população em relação a resíduos sólidos, assim. Então, de novo, eu estou falando da minha experiência aqui no Vila Verde. Vila Verde tem terrenos baldios, né? Que tem muito resíduo sólido jogado nele. Vou falar resíduo sólido é o lixo, né? Então tem muito lixo nesses terrenos. Então, assim, se tem lixo no terreno, tem lixo na rua. A gente está condicionando de forma correta. Esse lixo na rua, quando chove, ele vai para onde, né? Na boca de lobo. Então, entope a galeria. Então, um problema conecta com o outro, né? E a mesma coisa a questão do esgotamento sanitário. Também, ligações erradas com a rede, faz uma sobrecarga na rede. O costume de jogar resíduo pelos nossos locais de disposição de esgoto dentro da casa, a gente acaba, às vezes a pessoa tem o costume de ficar jogando papel higiênico, óleo na pia, tudo isso compromete o funcionamento da rede de esgoto. E, por exemplo, o óleo,
ele pode incrustar a rede, ou às vezes com combinação com a presença de algum ácido, ele sabonifica, né, e faz com que ocorra um entupimento da rede, e aí gera os problemas, como a gente vê nesse período, às vezes, de extravasamento, né, porque a rede está sobrecarregada, aí o esgoto passa pelas bocas, pelos postos de visitas, já que ali é só uma tampa com acesso livre, posso dizer, né? A rede. Então, se tiver entupida alguma parte ali, o esgoto vai acumular e vai empurrar a tampa, então ele vai sair de forma muito fácil, né? Então, assim, é lógico que a gente tem que cobrar muito dos órgãos públicos e demais envolvidos no saneamento básico, para que a gente tenha condições mínimas, né, como diz o saneamento básico, para a gente ter melhoras na qualidade de vida, na questão de saúde, mas também a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Então, de novo, né, o que estamos fazendo, como estamos fazendo com os nossos resíduos em casa, como estamos cuidando da nossa rede de esgoto, né? Qual a nossa contribuição para que funcione da melhor forma possível. Então, mesmo que a gente chegasse num cenário ideal desses órgãos envolvidos, trazesse um sistema, vou dizer assim, calculado de uma forma bem feita, se a gente não melhora os nossos hábitos, a gente vai continuar sobrecarregando o sistema e vai continuar tendo problemas. Óbvio que não ao nível que a gente tem hoje, talvez por esses sistemas estarem inadequados, mas continuaríamos tendo problemas. Sim. Eu fiz algumas pesquisas, Bruno, e percebi que em Formosa não possui uma política municipal de saneamento, não possui um plano municipal de saneamento, não possui um conselho municipal de saneamento e nem um fundo, né, municipal de saneamento. Isso impacta muito nas políticas desenvolvidas para as ações aqui no município. Eu quero te perguntar, de fato, se isso impacta e se você pode narrar para a gente como isso impacta, por essa falta de discussão sobre esse plano e essa política impactar diretamente na vida do pessoal, e te perguntar se a construção desse Conselho Municipal de Saneamento é possível e se ele deve ser feito, ou se você sabe em outras cidades que ele é feito necessariamente com corpo técnico, ou se a população também integra esses conselhos para discutir o saneamento na cidade. Certo. Não, a gente tem, pelas legislações, né, alguns dessas previsões. Se a gente pegar o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele vai dizer sobre algumas, e depois em cada um, por exemplo, lá dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, também vai ter previsões de planejamento, né, enfim, afirmar quais seriam os prazos, né, para instituir instâncias como essa do Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso dentro do saneamento básico, se a gente pegar dentro das vertentes, possivelmente também estabelece algumas instâncias e prazos, né? Então, assim, seriam até números consideráveis de quantidade, eu falo, né? E aí eu não tenho esse dado de quais Formosa tem e quais não tem, né? Então, eu participo. E aí, assim, não existindo, né? Quais os principais impactos? Penso eu que já inicialmente a população, as organizações, as instituições perdem um espaço de diálogo com o poder público, né, para poder opinar e encaminhar sobre assuntos relacionados à temática. Então, assim, a população perde um espaço para poder fazer a crítica, né, de como está ocorrendo, ou de possíveis obras, perde a oportunidade de dizer como poderia ocorrer. E isso também
tira também um espaço até mesmo de, por exemplo, a nossa instituição, IFG, tendo ali profissionais capacitados tecnicamente para poder opinar e melhorar essa gestão aí no sentido do saneamento básico do município, né? Então, enfim, talvez caiba, né, a nós, como uma população formosense, a cobrança na instituição dessas instâncias, né, para ser mais uma oportunidade para a gente levar esses diálogos e melhorar questões do saneamento básico. Então, assim, a gente tem... poderíamos ter estratégias, né? Por exemplo, eu disse sobre o trabalho de conclusão do curso que teve lá na Engenharia Civil. Na verdade, até hoje foram 3 orientados por mim, que eu não tive uma oportunidade ainda de diálogo com o poder público, com esses trabalhos em mãos, por exemplo, para poder apresentar e propor, né, melhorias nesse sentido. Inclusive, o Josefa Gomes vai ter uma expansão agora da parte canalizada e seria um momento muito oportuno a gente apresentar esses dados, né, que a gente conseguiu a partir desse trabalho. Mas ainda não temos essas comunicações estabelecidas, né? E aí, no fim, o prejuízo é para o município, é para a população, né? Então, eu acredito que instâncias como essas, elas dariam esse tipo de oportunidade e, enfim, todas as representações poderiam ali colocar os seus diferentes pontos de vista, né, e trazer melhorias para a cidade. Bom, Bruno, para encerrar, a gente queria que você deixasse uma mensagem como profissional mesmo, como entendedor da área, e mais para a população do que para os órgãos competentes, de como prevenir e cuidar melhor do sistema de escoamento da cidade, do sistema de esgoto da cidade, para que não ocorram coisas como alagamentos e o extravasamento de esgoto e da coleta de águas fluviais. Bom, essa é uma análise crítica que eu tenho de Formosa desde que eu cheguei aqui em 2016. Sou morador de Formosa desde então eu não faço essa crítica num sentido esvaziado, né? No sentido de pensar em melhorias para o município que hoje eu resido e pretendo continuar aqui, né? Então, assim, temos precariedades de infraestrutura dentro desses, né, das questões de saneamento básico. Temos bastante precariedades, né? Acho que o município pode evoluir muito ainda. Então, nisso ficaria a cobrança para as instituições responsáveis, mas também a questão de costume, né? De modo de agir da população, ela ajuda a tornar o serviço um pouco mais precário, né? Então, como eu citei já, nós temos que cuidar mais dos nossos resíduos sólidos, dos nossos lixos, né? Disposição de forma adequada, acondicionamento, para evitar, assim, por exemplo, que a gente tenha dispersão desses resíduos por animais, né? A questão de evitar disposição de resíduos em terrenos vazios, né? Porque nesse período, principalmente de chuva, a água da chuva ela pode carregar esses resíduos e entupir as bocas de lobo, trazer um problema para o sistema de drenagem. Consequentemente, pode ter mistura da drenagem com esgoto e isso trazer exposição para a população de diversos tipos de patógenos que trazem doenças, né?
Então, assim, lógico que cabe a nossa cobrança diante do órgão público para a melhoria desses serviços, mas também cabe muito da nossa responsabilidade da parte que nos cabe, né? Então, assim, quantos de nós hoje fazem separação de resíduos sólidos para depois eles poderem ser reaproveitados? É óbvio, pode entrar a discussão da questão de coleta seletiva ou não, mas a gente sabe que no fim, na boa vontade, existem outras formas para reaproveitamento desses resíduos, né? Então, assim, quem tá fazendo essa segregação? Quem hoje ainda deposita óleo na pia da cozinha, né? Não coleta, não separa num recipiente e depois disponibiliza para alguém que reaproveita. Quem que separa resíduo perigoso dos seus resíduos comuns na hora de pôr no lixo? Quem está com a área permeável dentro da sua residência, um espaço minimamente concedido para que possa ter infiltração da água da chuva, né? Quem não está dispondo de outros tipos de materiais na rede de esgoto, ou ainda quem ainda tem ligação clandestina na rede de esgoto ou na rede de água pluvial e está sobrecarregando o sistema, né? Então, temos sempre que estar pensando nas nossas responsabilidades relacionadas ao meio ambiente. Teve uma questão aqui que a gente não conversou sobre, mas que é um problema sério em Formosa também, que é a parte de queimadas, né? Então, assim, a gente reclama tanto da qualidade do ar no período de seca, mas muita gente coloca fogo aqui. Se você anda nos bairros de Formosa, no período de seca, vê gente fazendo fogueira, vê queimando esses terrenos vazios. É óbvio que tem o mato fica muito grande, risco de presença de animais peçonhentos, de rato, né? Mas é a forma adequada a gente queimar, né? Ou aí também a gente cobrar do órgão público a manutenção dessas áreas, né? Então, é só a gente tentar repensar um pouco mais nossas atitudes e às vezes não ficar jogando só a responsabilidade pro próximo, né? Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de esclarecer um pouquinho sobre as consequências, né? O que pode ocorrer durante o período de chuvas e o que a gente pode fazer no período das secas para evitar ou para passar pelo período de chuvas de uma maneira menos turbulenta, né? Menos alagada. Muito obrigada e até um próximo encontro. Eu que agradeço o convite, assim, é sempre bom oportunidades como essa. Às vezes a gente tá no dia a dia com as atribuições lá por parte do IFG, a gente não tem tantas oportunidades de poder fazer um trabalho como esse, né? De tentar trazer um pouco de consciência ambiental. Mas, enfim, então eu agradeço a sua oportunidade, espero que eu tenha respondido aí minimamente as dúvidas de vocês e fico disponível aí para uma próxima oportunidade. Esse foi o episódio sobre os impactos da chuva em Formosa do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, @Bancada da Sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro. Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.